Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E continuamos o estudo dessa semana trazendo a história de Gideão, que esteve liderando o povo, né? Você pode conferir a história em Juízes 6 e dali por diante tem inclusive o capítulo 8 que pode ser lido também e é o texto-chave dessa semana, que fala assim: olha, gente, olha só isso. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas ergueram Baal-berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, que Jerubaal é porque ele derrubou o altar de Baal, e aí ele recebeu esse nome, né? Isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Coisa triste, a gente mal agradecida. É ou não é? Como é ruim quando você vê, né? E eu já vi alguns adolescentes, o pai faz, a mãe faz, a família ajuda, todo mundo ajuda e parece que nunca está o suficiente. Nunca basta, nunca é bom. Nada presta. Coisa triste, viu? Eu sei que todos que ouvem esse áudio não são assim. Espero eu em Deus que você e eu não sejamos assim. Sejamos pessoas mais agradecidas. Se não recebemos aquilo que gostaríamos de receber, mesmo assim, Deus sabe o que está fazendo. Né? Reconhecer o cuidado dele por nós. Tem coisas que ele não dá para nossa proteção. Porque acontecem algumas histórias que a gente vê, né, que a gente lê, de fatos que ocorreram e de que ocorrerão, que o ser humano muitas vezes se afasta de Deus quando ele dá alguma coisa para ele. Em vez de se aproximar, ele se afasta. Que tristeza! Inclusive, o povo, depois de ter sido tirado da escravidão cruel do Egito, chegar em Canaã, vencer tantas batalhas com, né, os líderes ali, Moisés, Josué, de repente eles se afastaram de Deus, começaram a fazer o oposto que Deus disse para eles fazerem. O livro Escolhidos traz no capítulo dessa semana o título Os Libertadores de Israel e diz o seguinte, que justamente eles, em vez de expulsar os cananeus, que Deus falou assim, ó, vocês estão recebendo essa terra e vocês não devem fazer aliança com esses povos, não devem fazer sociedade, tá? Não devem fazer negócios com esse tipo de gente. Não será bom para você, e aqui eu lembrei, né, do caso de uma pessoa que foi sócia de outra e levou um golpe, né, financeiro. E aí depois sofreu, mas Deus já, quem sabe, tinha avisado, né, não faça aliança, não seja sócio, não faça isso. E aí eu fico pensando que tem muita coisa que acontece na nossa vida, né, que é resultado das nossas próprias escolhas, e duro que é a escolha sem Deus, e aquilo vem, sabe, pra gente, não tem jeito. Por quê? Porque Deus disse que era para expulsar aquelas pessoas daquele lugar, elas não eram dignas de estar morando naquela terra, né? Não era digna, vamos colocar nos nossos tempos, de estar morando dentro da sua casa. Entendeu? Então, assim, você coloca, acolhe alguém que não era para acolher, que é perigo, que vai trazer desgraça para sua família, para o seu lar. Pensa você colocar dentro de casa pessoas cruéis e você achando que é amigo quando Deus diz que não é. Os inimigos, diz o livro Escolhidos aqui, eu até grifei esse pedacinho, se tornaram amigos. E interessante é que aqueles que eram para ser vencidos subjugaram o povo de Israel. O povo de Israel se tornou vencido e eles foram os vencedores. Então, eles foram escravizados quando eles eram para ser os líderes, foram liderados, né? Então, não obedecer a Deus, o que Deus diz, é muito sério, traz muitas consequências ruins para a gente mesmo, porque ele sabe o que está falando, porque ele conhece o coração, conhece a intenção. Não adianta fazer uma carinha bonitinha, que Deus não engana. A Deus ninguém engana. Por isso que é bom consultar a Deus, né? Porque não engana ele, então não vai enganar a gente, né? E sofrermos o dano. E a segunda questão aqui que eles deliberadamente fizeram ao contrário do que Deus tinha falado era em relação à idolatria. Deus havia advertido que não era para se curvarem diante de outros deuses, nem lhes prestar culto, nem seguir as suas práticas. E eles fizeram exatamente ao contrário.
O que é que tem tomado, né, o lugar de Deus na nossa vida? Temos que analisar direitinho. É o trabalho em excesso e Deus está ficando de lado, o estudo da Bíblia, a oração, né? Então, assim, são coisas que estão sendo acima de Deus, né? A preocupação excessiva com a família, né? Não está colocando na mão de Deus, é Ele quem cuida de todas as coisas, não é deixar de lado, é continuar perseverando em pedir para Deus, mas entregar para Ele. O que é que está tirando o lugar de Deus na nossa vida? Vale analisar, que seria um Deus, o dinheiro, não é? Às vezes você está aí, ó, tipo, perdendo muito tempo da sua vida, que é um presente de Deus, jogando videogame. Tanta coisa que eu poderia falar a respeito do videogame, mas uma hora a gente para mais a respeito dessa mídia, né? Então, fica ligado, fica esperto, enquanto você está se desarmando, né, se desprotegendo, ficando desprotegido, tem pessoas se armando contra você em nome de amizade, em nome de companheirismo. Cuidado, aqueles amigos que adoram levar você para um caminho que não é legal. Fique esperto, é o conselho de um pai que ama um filho, viu? E aqui a gente presta atenção no que aconteceu com o povo de Israel e aplica para a nossa vida prática. Então, eles eram teimosos, Deus falava uma coisa, fazia outra. Eles eram ingratos, Gideão fez tudo o que fez para ajudá-los, tirar da opressão. Pensa aí, 7 anos. Sabe o que acontecia? É legal a descrição aqui do livro Escolhidos, é interessante, né? É legal. Legal no sentido de ver os detalhes, né? Porque eles estavam sofrendo, na verdade, durante 7 anos. Gente, eles plantavam, na hora de colher, os midianitas iam lá, faziam plantão, e eles esperavam eles colher tudinho para eles levarem. Então, eles arrumaram os plantadores que plantavam só para eles colher. Eles preferiam fazer a colheita. Já pensou que cruel? Imagina você trabalhar o mês inteiro e chega lá, alguém no final do mês vai lá e espera você sair do banco e leva o seu dinheiro todinho. Para você não ficar com nada, para não comer nada. É duro, não é? Isso não é só uma vez no mês. 7 anos acontecendo a mesma coisa. Pensa bem, porque se acontece uma vez já é de ficar angustiado, aflito, é ou não é? Agora, pensa repetindo todo mês, que é a colheitinha nossa, né? Nossa colheita, o salarinho, e alguém vai lá e toma. Só espera você receber para tirar. É aflitivo, é ou não é? Angustiante, é ou não é? É isso que estava acontecendo. E aí Gideão ajuda, né, com o poder de Deus, ele se submete ao poder de Deus para livrar essas pessoas, elas são livradas dessa crueldade. Você pensa que agradeceram? Olha lá, o texto-chave dessa semana. Eles não agradeceram nem a família de Gideão, nem trataram bem depois de tudo que foi feito. É fogo, né? Vamos pensar a respeito da ingratidão e da inconstância também. Muitas vezes eles submetiam a Deus, daqui a pouco eles desprezavam Deus. Deus os ajudava, eles iam lá e nem tchum, de novo, enfrentava a Deus, sabe? E eu fiquei pensando seriamente a respeito das nossas inconstâncias. Aquele que se arrepende de verdade, diz aqui, a Bíblia e o livro Escolhidos, que ele não fica repetindo, fazendo tudo de novo, não. Que Deus possa nos ajudar a sermos constantes e agradecidos, né? Ele deixa isso escrito para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos torne pessoas mais agradecidas a Deus e constantes em servir aquele que nos ama, que cuida, que nos protege. Um grande abraço para você, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube e compartilhe essas mensagens de esperança também para todos que precisam conhecer o nosso Deus, que tem filhos agradecidos e constantes. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.